Junta-se a nós em estúdio para uma análise a politóloga Paula Espírito Santo. Paula, seja muito bem-vinda ao Fala Portugal. Que tipo de influência pode ter este Conselho de Estado na decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, ou acha, na sua leitura, se o Presidente da República já terá partido para este encontro com a decisão tomada? É uma pergunta importante, na medida em que o Conselho de Estado é um órgão consultivo do Presidente e terá sempre alguma influência. É claro que nós também percebemos que há um ambiente em que se percebe que provavelmente o desfecho será a convocação, neste caso a dissolução do Parlamento e a marcação de novas eleições. Contudo, há aqui uma variedade grande de personalidades de vários quadrantes políticos da vida pública dentro do Conselho de Estado, mas julgo que o mais evidente, e é claro que tudo está em aberto, o mais evidente é que é preciso alguma mudança ou é preciso começar de novo o processo eleitoral dentro do quadro democrático e, neste caso, a dissolução do Parlamento, e é preciso dar a voz aos portugueses. Aliás, esta peça ilustra bem, não é representativa, claro, são algumas opiniões, mas percebe-se que uma substituição por uma outra figura que viesse a ser Primeiro-Ministro seria o fragilizar dessa figura, o fragilizar do Governo ainda mais, e mais vale contar neste momento com o que é possível resolver, e eu julgo que a prioridade do Presidente também do que se vai percebendo a partir das reuniões dos partidos. E partindo, Paula, do princípio que vamos ter, de facto, novas eleições, há aqui a preocupação em relação ao Orçamento do Estado. Perspectiva-se que Marcelo Rebelo de Sousa também tenha essa preocupação. O PSD já disse que não poria entraves a uma aprovação deste orçamento. No fundo, será melhor um mau do que nenhum. O Presidente pode ter essa opinião também? Parece que sim. Também são ecos vagos ainda, não temos ainda plenas certezas, mas parece que sim, que é jogar pelo seguro, é ter pelo menos um orçamento agora aprovado que permita resolver os assuntos mais urgentes e dar algum conforto também no plano financeiro e da confiança económica, que também é importante em todo este contexto. E não invalida que haja depois um retificativo. Exatamente, e depois, naturalmente, o que vai acontecer é que é provável, seja este um governo do PS ou um governo de outro partido, é provável que haja depois essa necessidade de um orçamento retificativo, é normal, mas pelo menos o assegurar que o país não fique em stand-by, que não fique em espera, na medida em que este documento é vital para que o Estado possa funcionar de uma forma mais ágil. Claro que havia sempre a alternativa de um orçamento em duodécimos, mas este pelo menos é muito mais, transmite essa confiança, e a confiança aqui é um conceito que neste momento é o único que nos resta, não é? Dentro de uma crise que é uma crise política, acrescentar ou acentuar a crise económica, neste momento certamente é acrescentar, no fundo, mais instabilidade, e eu julgo que o Presidente quer acautelar ou quer pelo menos controlar um pouco os danos de toda esta surpresa desagradável num plano democrático, porque o normal é que os governos façam a sua legislatura até ao final e não que aconteçam por motivos tão importantes como este que estão aqui, que ainda não sabemos bem, mas os processos estão a iniciar-se, mas com arguídos no seio do Governo é bastante grave e era importante clarificar-se, pelo menos do ponto de vista eleitoral. Paula, Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro são os prováveis candidatos ao lugar de António Costa. Na sua opinião, qual destes dois nomes está mais bem posicionado a ocupar o cargo? Figuras que permitirão certamente a renovação do partido, caso sejam essas as escolhas. Temos aqui dois momentos importantes. Um é o momento do escrutínio interno do partido, em que, se os dois de facto avançarem, e não sabemos se haverá outros, mas pelo menos são aqueles que se perfilam ou que se fala agora neste momento, se os dois avançarem, tem que haver aqui da parte do partido também uma escolha. Sabemos que são figuras, uma que não está agora neste momento com funções governativas, Pedro Nuno Santos, e que criou anticorpos, ou que publicamente, pelo menos, não saiu de uma forma positiva em termos de imagem pública, se bem que é uma figura que tem peso político e que fez a sua carreira política no PS, e que houve depois toda aquela circunstância do caso do Ministério das Infraestruturas, que não foi muito bem explicado. E depois temos José Luís Carneiro, atual Ministro da Administração Interna, já foi Secretário de Estado, deputado, Presidente da Câmara de Baião, também uma figura do aparelho, que não tem neste momento
momento, apesar de ser uma pasta difícil, pelo menos não tem nenhum caso ou nada que se possa dizer que fragilize politicamente o seu desempenho. Agora, uma visão é aquela que nós podemos ter em termos de opinião pública e outra é aquela interna. Exatamente, do partido. Daí que há duas grandes etapas e depois temos uma etapa para o eleitor e os eleitores podem não ter necessariamente a mesma leitura quanto, neste caso, à dimensão política destas figuras. Daí que... E em relação a António Costa, como é que fica o futuro do ainda Primeiro-Ministro no meio desta situação, tendo em conta que era um dos nomes apontados para Bruxelas, para suceder eventualmente a Charles Michel? Exatamente, isto vem a trazer aqui um mudar de rumo, certamente político, e quando estas circunstâncias também acontecem, nós sabemos que há um retirar da cena política e ele como grande personagem também da política e sabendo que há um tempo para a política e há um tempo para se resguardar, eu julgo que neste momento o melhor que ele tem a fazer é não estar tão visível nos holofotes da comunicação social e dar esse tempo de pousio, como outros políticos deram. Estou-me a recordar, por exemplo, do Paulo Portas, que também durante algum tempo foi para os Estados Unidos e depois voltou e agora é de novo uma figura também até presidenciável. Mas eu julgo que António Costa provavelmente só tem esse caminho, é retirar-se da cena pública. Está dependente também daquilo que vai fazer, vai sair do Ministério Público. E era importante também, pelo menos, clarificar-se toda esta situação, porque ainda não temos dados muito claros. Claro que a Justiça tem o seu tempo e tem os seus trâmites e provavelmente também não vamos saber muito mais, contudo ele está direto ou indiretamente implicado neste escândalo, porque é um escândalo político, é um primeiro-ministro em atividade que tem que se demitir por haver um conjunto de figuras muito próximas de si, da sua confiança, um ministro inclusive, que é arguido, não é? E que estão indiciados por crimes bastante gravosos, e o próprio primeiro-ministro também se vê citado, ainda que seja numa pequena nota, num último parágrafo de um comunicado de imprensa, neste caso, e do Ministério Público, e que tendo em conta a sua categoria política, que está a ser, ou que vai ser pelo menos visado através do Supremo Tribunal de Justiça, tudo isto não abona em favor da democracia, mas particularmente do ponto de vista de António Costa, é importante que ele procure clarificar e também nós sabermos exatamente o que é que aconteceu, porque este Primeiro-Ministro também teve maioria absoluta. Quer dizer, ele não foi eleito, mas a figura dele foi muito importante na maioria absoluta e a confiança dos portugueses. Paulo, e mais tarde, depois de um desfecho de todo este caso, vamos chegar à conclusão que um dos grandes erros de António Costa foi o mau casting na elaboração do governo. Esse é outro ponto importantíssimo, exatamente. Ele até pode ser uma figura séria, e eu julgo que é essa a imagem que passa também junto da opinião pública, é uma figura séria, só que se calhar rodeou-se das pessoas erradas. E estes meandros da política muitas vezes também não ajudam a clarificar a execução da política e por muito que ele seja uma figura que tenha essa idoneidade e essa isenção pública e toda essa capacidade de diálogo e de transparência, ou transmitir pelo menos uma imagem de transparência e de neutralidade em relação aos assuntos públicos e não favorecimento, não é? Porque aqui o influencer, o termo da operação é bastante interessante, não sabemos quem é o influencer, mas certamente há vários, mas o deixar-se enredar e até as próprias escutas também já nos dão ali um bocadinho da ideia. Agora não é o tempo de se falar, segundo o que ele dizia, e depois falamos nisto, ou seja, isto tudo é demasiado sério e tem que se perceber qual é o envolvimento efetivo do Primeiro-Ministro, porque estamos num Estado democrático e a Europa também está a olhar para nós, claro. E o mundo, estamos todos num contexto pouco favorável a dar pelo menos uma imagem externa positiva de uma democracia estável e madura. Muito bem. Paula Espírito Santo, obrigada por ter vindo ao Fala Portugal. Boa noite. Boa noite. Obrigada.